Vamos mergulhar de cabeça em uma das obras mais monumentais já escritas, O Paraíso Perdido de John Milton. É uma jornada épica que tenta fazer nada menos do que justificar os caminhos de Deus para os homens. E essa é uma história que não começa na criação, não. Ela começa na queda. E é com essas palavras que a gente encontra Satanás. Imagina a cena. Depois de cair por 9 dias inteiros, ele acorda, atordoado, num lago de fogo. Mas mesmo ali no fundo do poço, qual a primeira atitude dele? Arrependimento? Que nada. É uma reafirmação teimosa, inabalável de quem ele é. A batalha pode até ter sido perdida, mas para ele, a guerra está longe de acabar. Pensa só nesse cenário. Um oceano de fogo que não dá luz, só um brilho esquisito que serve para mostrar o tamanho da escuridão e do horror em volta. É nesse lugar que as legiões de anjos caídos começam a acordar, lideradas pelo seu comandante. E que comandante, hein? O curioso é que Milton não descreve ele como um monstro. Pelo contrário, ele é uma figura de uma magnificência arruinada, um arcanjo majestoso, agora meio sombrio, mas que ainda tem todo aquele carisma, aquela imponência. Ele se levanta e, com um discurso poderoso, consegue reunir suas tropas que estavam completamente desmoralizadas. E a energia deles, olha, é impressionante. Daquele solo do inferno, cheio de minerais, eles constroem o Pandemônio, a capital de lá. É um palácio com uma arquitetura suntuosa, quase barroca, que se torna o palco para a primeira grande decisão desse novo reino. E dentro do Pandemônio, um verdadeiro parlamento se estabelece. Moloch, aquele guerreiro sedento por vingança, defende uma guerra total, um ataque frontal e desesperado contra o céu. Depois, vem Beliar, mais sofisticado, que disfarça a covardia de prudência e sugere não fazer nada. Já Mammon, o pragmático, propõe que eles esqueçam o céu e construam um império ali mesmo, no inferno. Mas é Beelzebu, falando em nome de Satanás, que apresenta o plano mais genial e perverso. Por que atacar Deus de frente, se você pode corromper a criação mais nova e amada dele, a humanidade? O plano, claro, é aclamado por todos. Satanás, então, se voluntaria para essa missão perigosíssima. Mas quando ele chega nos portões do inferno, ele dá de cara com uma cena bizarra. É uma alegoria grotesca. Ali estão o pecado, que é filha dele, nascida da sua própria mente rebelde, e a morte, o filho nascido do incesto entre os dois. É uma paródia sombria da Santíssima Trindade, guardando a saída para o universo. E a jornada que espera por ele é uma audácia sem tamanho. Para a gente entender o que vai acontecer, a gente precisa primeiro visualizar o universo como Milton imaginou. Não é o nosso cosmos, é mais como um mapa teológico. Olha só como é. O céu, lá no topo, o inferno, uma prisão lá nas profundezas, e entre os dois um abismo infinito de matéria bagunçada, desordenada, o caos. E pendurado do céu, por uma corrente de ouro, flutuando em cima desse caos, está o nosso mundo, a esfera recém-criada do universo. É para esse mundo pequeno e frágil que Satanás está indo. Enquanto isso, a cena muda completamente para a luz ofuscante do céu. Deus, que sabe de tudo, vê a jornada de Satanás. E é aqui que Milton toca num ponto central, talvez o mais polêmico. Se Deus sabe de tudo, ele é o responsável pelo mal? A resposta que o poema dá é um não bem firme. Deus prevê a queda, mas não é ele que a causa. O ponto crucial aqui é o livre-arbítrio. Para Milton, uma obediência forçada não tem valor moral nenhum. Anjos e humanos foram criados livres para escolher. E essa liberdade, para ser de verdade, tem que incluir a possibilidade de escolher errado. O fato de Deus saber o que vai acontecer não tira a responsabilidade de quem faz a escolha. Foi essa liberdade de escolha, aliás, que levou à guerra original no céu, que é contada como um flashback. Uma batalha de 3 dias. No primeiro, o arcanjo Miguel fere Satanás, que sente dor pela primeira vez na vida. No segundo dia, os rebeldes aparecem com uma tecnologia nova e terrível, a artilharia. E no terceiro, o Filho de Deus, com um poder avassalador, expulsa todos eles para o abismo. Bom, voltando à missão, Satanás finalmente consegue atravessar o caos e chegar no Jardim do Éden. Ele fica observando Adão e Eva e, para colocar seu plano em ação, escolhe o disfarce perfeito. Não uma criatura forte, mas uma astuta. Ele entra na serpente. E a brecha que Satanás precisava aparece, acredite se quiser, numa pequena discussão de casal. Eva sugere que ela e Adão trabalhem separados para render mais. Adão fica com medo pela segurança dela, mas Eva argumenta que uma virtude que nunca é testada não é bem uma virtude.
Meio a contragosto, Adão concorda. Sozinha, Eva é encontrada por Satanás, na forma da serpente. E a tática dele é uma obra-prima de persuasão. Ele começa com elogios, depois mente dizendo que aprendeu a falar depois de comer o fruto proibido. Ele usa argumentos capciosos sugerindo que Deus proibiu a fruta para manter a humanidade na ignorância. E por fim, ele faz a promessa máxima: o conhecimento vai torná-los deuses. E Eva, convencida por aquela lógica sedutora e pelo desejo de saber mais, cede. Ela come o fruto. E nesse exato momento, Milton escreve que a natureza inteira sentiu um calafrio, uma ferida cósmica. O ato estava feito. Quando Adão a encontra, ele percebe na hora a catástrofe. Mas aqui vem a parte mais trágica da história de Adão, porque ele não é enganado. Ele come o fruto sabendo exatamente as consequências. Ele faz isso por amor e lealdade a Eva, escolhendo não viver sem ela. Naquele momento, ele coloca a criatura acima do Criador. Satanás então volta para o inferno todo orgulhoso para anunciar sua grande vitória. Ele sobe no trono esperando ser ovacionado pelos seus demônios. Mas em vez de aplausos, o que ele ouve é um som crescente de assobios. Uma punição divina e cheia de ironia estava esperando por ele. Essa punição revela a verdadeira natureza do mal no universo de Milton. E fica a pergunta: o que aconteceu com aquele ser magnífico, aquele anti-herói quase estoico que a gente viu no começo? Essa progressão toda revela a grande tese de Milton sobre o mal. A jornada de Satanás não é de ascensão, é de degradação contínua. De arcanjo para comandante, para espião disfarçado de querubim, de corvo, de sapo, até finalmente virar a própria serpente que ele usou, forçado a rastejar no pó. O mal, no fim das contas, se corrói por dentro. Ele diminui quem o pratica. Na Terra, as consequências também chegam. O arcanjo Miguel desce com uma ordem que é ao mesmo tempo terrível e justa. Adão e Eva precisam ser expulsos do paraíso. O jardim não é mais o lar deles. Mas antes que eles saiam, Miguel mostra a Adão uma visão do futuro da humanidade. É uma história bem sombria, cheia de violência, doença, tirania, tudo consequência direta da escolha deles. Só que a visão não termina em desespero total. Ela culmina com uma promessa de esperança e, lá na frente, de redenção. E assim, a gente chega na imagem final do casal. Eles perderam a inocência, perderam a casa. Mas depois de um tempo se acusando, eles finalmente se reconciliaram. E de mãos dadas, unidos na queda e nesse futuro incerto, eles deixam o Éden para trás. Então, o paraíso, aquele lugar físico, se foi para sempre. Mas Miguel deixa com eles uma promessa final, que é também a grande conclusão da obra de Milton. Através da virtude, do arrependimento e da fé, eles podem encontrar algo ainda melhor. Um paraíso dentro deles mesmos, um estado de espírito que nenhuma expulsão pode tirar.